Vamos à resolução de uma questão, né? Nós estamos estudando separação de sílabas, então vamos aproveitar uma dúvida que nos enviaram, nós estamos com uma questão, que foi a questão número 3 da prova de analista ambiental, administração e ciências contábeis, prova elaborada pelo Instituto Avalia. Legal? Lembra que estratégia e humildade não fazem mal a ninguém. Legal? Muito importante você ter conhecimento teórico, muito conhecimento teórico é muito importante, mas cuidado que às vezes a banca cria algumas armadilhas que podem levar você ao erro. Então, estratégia. Nós temos uma questão, qual é a estratégia para hoje? Nós temos uma questão de separação de sílabas. A banca me diz que ela quer que eu assinale a correta. Lembrando que quando fala em separação de sílabas, melhor você ir para pronúncia. Pronúncia, agora, se você pronuncia errado algumas palavras, aí você vai ter problema, melhor aprender a pronúncia das palavras. Legal? Então, soletra lentamente. Olha, soletrando lentamente, eu teria inteligência. Pronunciando lentamente, então aqui eu separaria. Primeira dúvida que ocorre. Legal? Primeira dúvida que ocorre aqui. Muito comum aparecer essa dúvida quando eu tenho uma palavra paroxítona, não é? Que termina em tom crescente, a dúvida é se é um hiato. As duas coisas são corretas com atenção, presta atenção. Paroxítona terminada em tom crescente, quando eu pronuncio com normalidade, ritmo normal. Proparoxítona com final em hiato, quando eu pronuncio vagarosamente. Aqui é uma armadilha que às vezes até as bancas caem. Legal? Então, presta atenção, faz a questão por eliminação. Deixei aqui a primeira interrogação. Promiscuidade, está legal. Aqui outra dúvida, olha a palavra ciência. A dúvida é se eu separo isso aqui, a dúvida é se eu separo ou se eu deixo junto. Como tem acento, então a separação está correta. Primeiro detalhe, eu tenderia a marcar a letra A, mas vou colocar aqui uma interrogação e vou mandar você fazer exatamente isso no dia da prova. Quando vier uma palavra paroxítona, olha, terminada em tom crescente, ela tem acento, mas, então, se ela tem acento, não separo. Se ela não tem acento, separo. Mas esse é o procedimento correto. Mas cuidado, porque às vezes as bancas preferem, uma determinada banca prefere a separação aqui, como se a palavra fosse proparoxítona. Legal? E é o que ocorreu aqui. Então, não me precipitei, deixei aqui. Alternativa B não é saúde, é saudade. Para esse ser separado, ele teria que ser acento, ele teria que ter um acento, ele teria que ser forte. Eu teria aqui o hiato. A palavra ceia está correta, a palavra queijo, ó, não é queijo, a palavra queijo está incorreta, o i tem que ficar perto do e. Na alternativa C, a palavra é gratuito, não é gratuito. Olha, quem pronuncia errado teria um problema aqui. A palavra é gratuito, então, se a palavra é gratuito, então isso aqui está correto. A palavra também não é muito, a palavra é muito, então duas sílabas. E olha aqui a palavra saia não é saía, não tem acento saia. Então, essa alternativa C está correta. Olha um detalhe, eu não tenho nenhuma dúvida. Se eu não tenho nenhuma dúvida, então ela é a correta. Legal? Olha que eu teria duas, a correta, a C e a A, mas, como aquela bronca lá do tom crescente do hiato, né? Alguns gramáticos admitem as duas formas, outros gramáticos mais radicais só admitem sem separar, só admitem o de tom crescente, porque fazer com hiato é muito forçado, só acontece quando eu pronuncio isso muito lentamente. Mas cuidado, olhe que aqui nesta prova a banca admitiu isso aqui como errado. Legal?
admitiu isso aqui como errado. A única razão de considerar isso aqui como errado é verificar exatamente aqui no final. Legal? Mas sobre isso você já estava alertada. Quando ocorrer isso aqui, olha, humildade é bom, não vai querer brigar com a banca, você pode pedir recurso, né? Aliás, o gabarito que foi dado é um gabarito preliminar, a banca até pode voltar e anular essa questão, mas no primeiro momento a resposta correta foi onde não havia nenhuma dúvida, que era aqui, olha, na alternativa C, alternativa correta. Eu sempre digo, né, algumas pessoas não gostam de trabalhar a prova por eliminação, humildade, você vai eliminando. Se houver uma possibilidade de duas maneiras de fazer, aquela é a errada, né? Se não houver nenhuma outra errada. Se não houver nenhuma correta, aquela que tem duas maneiras de fazer, qualquer uma das duas maneiras que aparecer é a correta. Por último, a palavra, já vimos chapéu, olha, chapéu, legal, mas a palavra sagui, não é sagui, é sagui, então, sagui está incorreta, a alternativa D é incorreta, a palavra leite, sem nenhum problema. A alternativa E, a palavra é saúde, uzinho acentuado separado, mas a palavra, dois erros, a palavra não é igual, a palavra não é igual, então aqui nós temos um erro, não separa aqui, e a palavra não é quaisquer, a palavra é quaisquer, outro erro nesta palavra, então a alternativa que a banca considerou correta, a alternativa C, olha, se você faz por eliminação, você não teria o trabalho de ter que pedir recurso, tá certo? Então, essa é uma questão que admite recurso, vamos olhar depois o que a banca decidiu, é uma questão que admite recurso, porque, na verdade, ela considerou aqui como proparoxítona, e, na verdade, quando considera como proparoxítona, está considerando uma proparoxítona, tem um nome técnico que é eventual, quer dizer, eventualmente, ocasionalmente, em alguma circunstância, e a circunstância é que ela seja pronunciada vagarosamente. Eu creio que há de convir que entre uma proparoxítona eventual e uma paroxítona real, a melhor resposta é paroxítona real, mas não vai brigar com a banca, olha, não vai brigar com a banca, dava para fazer a questão tranquilamente se você faz por eliminação, então, pelo amor de Deus, me faz a questão na prova por eliminação. Até o nosso próximo encontro.